Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Feche os seus olhos por um minuto e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Queremos louvar o Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite. Queremos louvar o Senhor pela Tua graça e misericórdia que tem sido derramado sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento, Tua palavra foi lida. Eu peço a Ti, no nome do Senhor Jesus, o Seu Filho, que o Senhor continue falando conosco, Pai, agora, por intermédio da Tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Fique conosco e que o Teu nome seja engrandecido. Amém e amém, Senhor. Deus seja louvado. Os irmãos podem tomar os assentos em nome do Senhor. Glória a Deus. Então, uma festividade, um congresso de missões e a missões é algo que foi colocado para a igreja. A igreja tem esta responsabilidade, esta missão de pregar este Evangelho para a salvação de todos aqueles que creem. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia, ela é essencialmente um livro missionário. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, vai nos trazer uma mensagem de salvação, de redenção da humanidade. Quando nós olhamos para os escritos sagrados, nós vemos que o primeiro missionário foi o próprio Deus, ou melhor, foi o nosso Jesus, Salvador, a qual foi enviado para a terra, amando do Pai, com uma missão. Filho de Deus foi enviado com uma missão de redimir a humanidade, de salvar os homens pecadores e de resgatá-los e trazer de volta para o seio do Pai. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos a queda do homem, a desobediência de Adão no jardim do Éden, e ali o pecado passou a dominar o gênero humano,
palavra do Senhor diz que por causa do pecado de Adão, a maldição, a terra ficou maldita. E desde o livro de Gênesis, o Senhor já vem trazendo a promessa de redenção, a promessa de salvação. Salvação esta que a própria palavra do Senhor nos revela que já estava no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. O apóstolo Paulo escreve as epístolas, e algumas das epístolas, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos revela que a salvação, a vinda do Messias, de Jesus, já estava sendo projetada, planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E é interessante isso, porque às vezes algumas pessoas, por não ter este conhecimento, se questionam, ou às vezes até mesmo questionam os líderes, aqueles que não conhecem a palavra, que ainda não são crentes em Cristo Jesus, quando nós falamos do plano que o Senhor estabeleceu para salvar e redimir o homem. Algumas pessoas questionam se Deus ele é conhecedor de todas as coisas, se o Senhor sabia antes mesmo de Adão pecar, por que ele permitiu que Adão pecasse? Por que ele permitiu que Satanás estivesse ali no Éden para poder enganar Eva e assim Eva levar o fruto para Adão, e a partir daquele momento a maldição entrasse no gênero humano? Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que antes da queda o Senhor já tinha um plano traçado. O Senhor já tinha um plano para redimir o homem antes mesmo de ele cair. E aqui nós podemos entender que nada e nenhuma situação pode pegar o nosso Deus de surpresa. Nosso Deus é conhecedor de todas as coisas, e sendo conhecedor de todas as coisas, Ele sempre está adiante de todas as situações. Antes que acontecesse um caos no gênero humano, o Senhor já tinha um remédio, o Senhor já tinha um plano estabelecido para redimir o homem, trazer o homem de volta para o seu convívio. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Jesus Cristo foi o primeiro missionário. A palavra missionário, ela no grego, o significado desta palavra é apóstolo. A palavra missionário, ela vem do latim, que é uma tradução do grego, que é apóstolo, que tem este significado de enviado. Na nossa língua portuguesa, este significado é enviado. Então, do grego apóstolo, e quando foi traduzido do grego para o latim, missionário, e na nossa língua, enviado. Quando nós lemos a palavra do Senhor no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o tema, que é o texto base de toda a Escritura Sagrada, versículo 16 do capítulo 3,
a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17, ele me chama muita atenção, porque ele diz exatamente desta maneira: porque Deus enviou, aparece aqui a palavra apóstolo, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Pai envia o seu Filho, o que Deus tinha melhor no céu, o seu Filho unigênito, ele envia à terra Jesus, como descreve o apóstolo Paulo, lá na carta que ele envia aos Filipenses. Ele escreve dizendo que Jesus, sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, e se tornou homem, como nós. E como homem, ele se entregou à morte para nos redimir, para trazer a nós a salvação. O Senhor Jesus, ele é enviado ao mundo com uma missão, e a missão do Filho de Deus é trazer o dom, o presente da salvação para todos os homens, sem exceção. A salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, como está escrito no versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e todo aquele que crer em Jesus vai ser salvo, não vai perecer, mas vai ser salvo. Aleluia. Para todo aquele que nele crê, todo, sem exceção, a salvação, aleluia, é para todos os homens que creem na mensagem do Evangelho, que creem em Jesus Cristo como o único meio de salvação, que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, aleluia, para as nossas vidas. Jesus, ele foi enviado com esta missão, a missão de redimir a humanidade, a missão de assumir o nosso lugar, de morrer em nosso lugar. A morte de Jesus foi uma morte expiatória. Jesus, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que ele tomou o nosso lugar, a nossa morte, aleluia. Jesus, ele tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que nós deveríamos sofrer, aquilo que nós deveríamos pagar por causa do pecado, a palavra do Senhor no livro que Paulo escreve aos Romanos, diz que o salário do pecado é a morte, aleluia, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna, aleluia. E a palavra do Senhor ainda diz no mesmo livro de Romanos que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, todos mereciam a morte, porque o mesmo livro diz que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos mereciam a morte. Mas o Pai enviou Jesus a este mundo, enviou Jesus para morrer em nosso lugar.
E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz a palavra que Jesus foi enviado não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. O mundo já estava condenado por causa do pecado. E por que o Senhor então envia o seu Filho? O seu Filho foi enviado para salvar o mundo. O mundo que estava condenado à morte, o mundo que estava condenado ao inferno. Nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Estávamos condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Mas o Deus Pai Todo-Poderoso, por tanto amar a humanidade, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e abrir, aleluia, um leque, abrir uma porta, abrir, aleluia, uma porta de salvação. E esta porta se chama Jesus Cristo. Este escape se chama Jesus Cristo. Jesus é o único meio que o homem tem para se salvar. Jesus é a única porta que nós temos para a salvação e vida eterna, para sermos salvos da morte, sermos salvos da ira vindoura, sermos salvos do inferno. Jesus é o único meio que nós temos para alcançar a salvação, o livramento, o escape. Jesus, aleluia, foi enviado para nos redimir, nos salvar, nos purificar. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele morre pelos nossos pecados. A sua morte é por causa dos nossos pecados, e a sua morte trouxe a todos nós perdão, aleluia, absolvição, justificação. E como diz o apóstolo Paulo a carta aos Romanos, hoje, para nós que estamos em Cristo, não há mais nada e ninguém que possa nos condenar, aleluia, nos acusar, porque o sangue de Jesus nos justifica e nos perdoa de todo pecado. Aleluia, oh glória a Deus. Ele é um meio de salvação para toda a humanidade. Aleluia, Ele é a porta de escape, Ele é a solução para todo homem que está sofrendo, sem esperança, com medo da morte. Aleluia, Jesus é aquele que nos salva, Jesus é aquele que venceu a morte. Oh glória, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que o nosso Senhor Jesus, Ele derrotou o diabo, Ele venceu o diabo e nos trouxe esperança. Ele aniquilou o poder de Satanás contra a igreja. Ele destruiu a morte, Ele venceu a morte, como diz o apóstolo Paulo a carta aos Coríntios, capítulo 15, que Ele foi morto, como diz as Escrituras, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia, está vivo no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E por que Ele ressuscitou? A palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou para perdão dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos justificar de toda acusação, de todo pecado. E hoje não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque é Ele quem nos justifica. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus enviou o seu Filho como um missionário, aleluia, com uma missão. A missão do Filho de Deus era redimir a humanidade, era trazer esperança ao homem perdido, aleluia, era trazer a boa
derrotou a morte, e em Cristo nós temos a esperança da vida eterna, da salvação, da ressurreição, do corpo glorioso, aleluia, para estar eternamente com Ele, aleluia. A morte não tem domínio sobre os filhos de Deus, a morte não tem autoridade contra a igreja do Senhor, pastor. Então quer dizer que nós não vamos morrer? Não é isso que eu estou dizendo. Podemos até morrer, como diz o apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 4 ou 5, ele diz: se este tabernáculo se desfizer, temos um edifício não feito por mãos, mas eterno no céu, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos a garantia em Cristo Jesus da salvação e vida eterna. Você pode se alegrar com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele veio com a missão de redimir o homem, e ele redimiu o homem na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que ele, quando havia se cumprido tudo, ele dá um brado, ele diz: está consumado, está feito. Era como se ele estivesse dizendo para o Pai: a missão está cumprida. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: a igreja tem esperança de vida eterna. Você falou para esse irmão que está do seu lado, agora dá uma olhadinha para ele, vê se ele se alegrou com isso. Dá uma olhadinha, vê se ele deu um sorriso, se ele ficou feliz. Às vezes, como pregador, como pastor, eu sinto uma grande dificuldade em pregar sobre a eternidade, porque parece que a igreja não recebe como se estivesse recebendo uma mensagem que estivesse fazendo promessas de coisas terrenas. E a diferença está exatamente nisso: terreno é passageiro, eterno dura para sempre. E eu vejo um grande contraste na igreja, que eu creio que é a igreja do arrebatamento, que é a igreja que se alegra mais com as coisas que vão passar do que com as coisas que vão durar para sempre. Pastor, como assim? Porque tem muitas pessoas que deixam de servir a Deus por coisas que vão passar e perde a oportunidade de perseverar para receber o que vai durar para sempre. Então, às vezes você está perdendo coisas que vão passar, e você está se entristecendo e querendo desistir da fé por coisas que são passageiras, e está abrindo mão do que é eterno. Porque a maior promessa do Evangelho e a maior mensagem que o nosso maior missionário veio trazer ao mundo da parte do Pai. O missionário é aquele que tem uma mensagem, é aquele que foi enviado com uma mensagem ou com uma autoridade para governar. Aquele que foi enviado a mando de alguém para entregar algo. E o Filho foi enviado pelo Pai para trazer a nós a boa notícia. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus escreve, e ele diz que quando nós ouvirmos este Evangelho de salvação, que nós não venhamos
a negligenciar a tão grande salvação. Aleluia. E por que ele diz que é tão grande salvação? E ele vai continuando a dizer: porque primeiro foi nos anunciado pelo Filho de Deus. Esta tão grande salvação que nós ouvimos e fomos resgatados por ouvir essa mensagem, foi nos entregue primeiro pelo Filho de Deus. E por que é grande esta salvação? Porque o Filho de Deus desceu do céu para trazer aos homens uma boa notícia, aos homens que estavam desgarrados, aos homens que estavam sem esperança. O Deus Filho desce do céu para trazer esta boa notícia aos homens, uma notícia de esperança, uma notícia, aleluia, de transformação, uma notícia de regeneração. Oh glória, não existe pessoas que estejam tão perdidas ao ponto de não poder ser alcançadas por este evangelho da graça. Aleluia, este evangelho é poderoso para transformar o mais vil pecador. Este evangelho é poderoso para transformar o mais vil pecador. Aleluia, por isso que nós não podemos de maneira alguma fazer acepção de pessoas e achar que fulano não tem mais jeito, que ciclano não tem mais jeito, e muitas das vezes abandonamos, paramos de orar, não queremos mais insistir em falar do evangelho. Mas a palavra do Senhor diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele transforma o viciado, ele liberta o prostituto, ele transforma, aleluia, o adúltero, ele transforma o homem e a mulher, aleluia, pelo poder do evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Porque um dia o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o Salvador, aleluia, o Salvador de toda a humanidade, aleluia. Jesus foi enviado, e o texto que nós lemos, o versículo 21 de João, capítulo 20, diz exatamente isso. Jesus falando com os discípulos, depois de ter ressuscitado, e ele disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus foi o primeiro apóstolo de Deus. Jesus foi o primeiro missionário. Quando eu falo que a palavra enviar, que do latim se pronuncia missionário, no grego é apóstolo, eu não estou falando do ministério apostólico que os 12 tinham, mas a palavra literalmente tem o sentido de alguém que foi enviado para realizar uma missão. Nesse texto também aparece uma outra palavra grega, quando Jesus ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele diz envio, pempo, do grego, que significa alguém que deu ordem que algo seja levado para outro. Jesus foi enviado como apóstolo, como uma missão. Preste atenção. Jesus foi enviado como uma missão, a missão de redimir a humanidade.
E ele na cruz, ele dá o brado, está feito. Ele morre, ressuscita, agora ele está ressurreto, dando as instruções aos discípulos. E ele diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Esta palavra que Jesus usa, tempo, tem esse significado. Jesus está ordenando que os discípulos levem algo a alguém. Quando Jesus agora envia a sua igreja, não envia a igreja de mãos vazias. A igreja tem a responsabilidade, foi nos dado esta responsabilidade, foi dada em nossas mãos o Evangelho. E quando Jesus ele diz que agora ele envia os seus discípulos, envia com o Evangelho em mãos, com a mensagem. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho a toda criatura. A missão da igreja é pregar o Evangelho, mas eu estou falando pregar o Evangelho. O Evangelho já está pronto, olha aqui para mim. O Evangelho já está pronto, não existe nada novo. Nós já temos em mãos o que precisa para pregar o Evangelho. Paulo escreve aos Coríntios a segunda carta e ele diz que os homens nos consideram como ministros do Evangelho, mordomos da grande casa de Deus. O mordomo, ele não sustenta a casa. O mordomo não é quem providencia a comida, é o dono da casa. E o que o mordomo faz? Ele só serve. Como embaixadores de Cristo, nós não somos dono. Nós não somos o provedor de alimento da igreja, mas nós já temos a comida e somos, aleluia, como servos para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, anunciando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo transforma. Em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, para estar com Ele para toda a eternidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não somos donos, somos dispenseiros. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Presta atenção aqui. Às vezes nós achamos que podemos incrementar algumas coisas no Evangelho. Às vezes achamos que podemos ajudar o Espírito Santo. E às vezes nós nos apegamos tanto nas performances dos pregadores, e às vezes quando nós também vamos pregar, ficamos tanto atentos à performance e achamos que é da maneira, com a eloquência que nós pregamos, que vai surgir efeito. Se é com os gritos ou com os movimentos que faremos, que vai alcançar e dar resultado. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios novamente, e ele diz, aleluia, que ele não foi até a igreja de Coríntios com palavras bonitas, mas ele foi com demonstração do poder de Deus, e ele não quis saber nada entre eles a não ser a mensagem que ele pregava. E qual era a mensagem que Paulo pregava e que dava tanto efeito na vida das pessoas? Ele dizia que a mensagem que ele pregava era de Cristo, e este
crucificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando nós lemos Paulo falando aos Coríntios acerca disso, literalmente nós aprendemos Paulo ensinando a igreja: não importa da maneira, a eloquência que você tem, se não for a mensagem da cruz, não toca no coração das pessoas, e não for com a unção do Espírito, ou o poder do Espírito, não alcança o coração das pessoas. Aleluia, o que o Senhor nos chamou é para anunciar o Evangelho de salvação. Ele não pediu para nós gritarmos. Nós vemos nesses últimos dias as pessoas tentando incrementar, colocar tantas coisas no Evangelho que não é, aleluia, necessidade. Aleluia, o próprio apóstolo escreve aos Colossenses e ele diz para a igreja: Cristo é suficiente, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de nenhum apetrecho, não precisamos de olhos, ou de pulseiras, ou de rosas, ou disso, daquilo, e vai para cá, e vem para lá. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Abandaia chuga. Oh Espírito Santo, 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 oh aleluia. Muitas coisas se tornam impedimento no meio da igreja para alcançar os perdidos, ou a inchaço demais, porque alguns começam a se achar que é o rei da cocada preta, porque pregam bastante, conhecem o grego, o aramaico e falam bonito, e aí acham que ele está por cima, agora ele é o cara. Isso só atrapalha o Evangelho, não ajuda. Eu gosto muito do texto de João Batista, quando as pessoas vinham até João Batista, e depois que ele já havia batizado Jesus, ainda muitos discípulos ainda cercavam João Batista. Aí chega um dia que alguém pergunta: é você que é o Cristo? É você que é o Cristo? A fama de João Batista estava tão grande que as pessoas começaram a dizer: é você que é o Cristo? E no momento que perguntam para ele, Jesus está passando do outro lado, arrebanhando os discípulos. Aí João Batista dá uma olhada e diz assim: não sou eu, ele é o Cristo. Segui. Aleluia. A função do pregador, do missionário, daquele que leva a semente, é apontar o caminho. Ele é o Salvador, ele é o Messias. O problema dessa geração é que muitos de nós estão tentando arrebanhar ovelhas para si, estão tentando acumular pessoas em volta de si, enquanto a Bíblia nos diz que nós somos chamados para preparar o caminho, mostrar quem é o Salvador. É Ele, Jesus, a Ele seguiu, segue o Mestre. Aleluia. João Batista
mas quando ele viu o Cordeiro de Deus, ele disse para os seus discípulos: ele é o Messias, seguiu, ele é o Salvador da humanidade, seguiu, é ele quem pode transformar e mudar a humanidade, seguiu Jesus, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Messias, ele é aquele que há de vir e governar todas as nações com vara de ferro. É ele quem vai, aleluia, nos redimir e nos levar para a eternidade. Jesus Cristo. É essa mensagem que está em nossas mãos, que Jesus, no Evangelho de João, ele diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. E a palavra que eu uso para falar envio, do grego é tempo, que tem um significado de: eu tenho algo na sua mão que eu quero que você entregue. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus não deu para nós o direito de julgar ninguém. O que Jesus deu para nós aqui e nos enviou não foi poder para dizer: esse está salvo, esse foi para o inferno, esse pode, esse não pode, esse vai, aquele não vai. Não. Jesus entregou na nossa mão a mensagem pacífica, o Evangelho, a boa notícia. Oh glória, oh glória. E no meio desta mensagem tem, aleluia, a notícia. Tem a notícia que diz que ele destruiu um muro que nos fazia divisão. Não há mais divisão, não há mais grego, não há mais judeu, nem pardo, nem não. Agora somos um. Em Cristo somos um. Jesus derrubou os muros. Oh glória! Não há mais separação entre nós. A paz foi estabelecida e nós fomos chamados para pacificar. Aleluia! Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, crente, deixa eu te falar algo nesta noite. Você não foi chamado para ficar olhando a vida de alguém e dizer: esse pecou, aquele transgrediu, esse daqui está no erro, fulano estava lá aquele dia. Não! Jesus te chamou para dizer: ei, o sangue dele te purifica, ele tem poder para te transformar, ele tem poder para te salvar. Arrependa-te, porque ele é poderoso para alcançar a sua vida, a sua casa. Nós temos a mensagem está conosco. Pregue a mensagem da cruz. Pregue a mensagem da cruz. Pregue a mensagem da cruz. Nós perdemos tanto tempo, irmão. E de vez nós abrimos a porta para as pessoas, os pecadores, a chegar. Nós estamos fechando. Porque nós, de vez, nós usamos o que Deus nos deu como dispenseiro. Nós não fomos chamados para escolher quem vai entrar, quem não vai no céu. Olhe para mim. Eu estou encerrando. Agora que eu estou esquentando, eu tenho que encerrar. É assim, irmão. Eu começo devagar, aí até esquentar. Aí quando esquenta, ele tem que parar. Oh glória, aleluia. Mas o Espírito de Deus está aqui. Oh aleluia. Oh aleluia. Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz assim para os judeus: ei, vocês que diz que são guias de cego, dizem que são detentores da verdade. Mas deixa eu dizer algo para vocês, judeus.
Vocês não estão entrando e não estão deixando ninguém entrar. Porque vocês estão achando que é dono de Deus, é dono da mensagem. E nós não somos donos, somos mordomos. Desde pastor, bispo, apóstolo, ao crente que se converteu hoje, não tem diferença nenhuma no reino do céu. Diante do mundo espiritual somos todos mordomos. É lógico que para a organização da igreja existe hierarquia, mas eu estou falando na importância no mundo espiritual. Somos todos mordomos. E o que mordomo faz? Ó, olha o que mordomo faz. Caiu, não está aguentando mais. Come um pedaço de pão. Então pare, meu irmão. Pare de colocar a gente para fora. Deus nos chamou a nós para sermos juízes. Quando peca, não, agora você não pode mais. Não, agora você é um pecador. E aí entra na igreja e fica todo mundo assim, ó, olhando nele. Não, aleluia. Caiu. Ficar. Nós temos pão. Nós temos sal. Nós temos alimento. Temos palavra para curar a sua alma. Então levanta, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Ele foi enviado para salvar, não para condenar, mas para salvar o pecador. A Bíblia só fala de 2 pecados que Deus não perdoa. Só que para nós que como crente, tem um monte de pecado que a gente condena. Agora não tem mais perdão. Mas a Bíblia só fala 2. E uma é praticamente quase impossível. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Calma. Tem gente que às vezes fica agoniado. Eu blasfemei. E agora? Só de você estar preocupado é prova que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Aleluia! A blasfema contra o Espírito Santo é alguém que sabe que aquilo que foi realizado foi o Espírito Santo e ele atribui aquilo ao diabo, como os fariseus fizeram quando Jesus estava fazendo um milagre. E ele sabia que era da parte de Deus, do Espírito Santo, e ele dizia: ele está fazendo isso pelo Beelzebul. E aí Jesus disse para ele: se pecar contra o Pai haverá perdão, contra o Filho haverá perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E blasfemar contra o Espírito Santo é você ter certeza que aquela obra é do Espírito Santo e você atribuir a Satanás. Então é praticamente quase impossível alguém em sã consciência fazer isso, só se estiver muito doido. E o segundo está na oração do Pai Nosso. Perdoe as minhas, assim como eu perdoo. Me ajuda, irmão. Assim como eu perdoo. E se eu não perdoar os devedores, eu também não recebo perdão. Viu como é importante? Perdão. Então, se você tem alguma coisa com alguém, trate hoje de perdoar. Assim como perdoa as minhas dívidas, os meus erros, assim como eu perdoo os erros daqueles que cometem contra mim. Este é o Evangelho que Jesus colocou em nossas mãos. Ele nos enviou, mas não de mãos vazias. A palavra aqui aparece como enviou, como algo para ser entregue, que é este Evangelho. Não precisa inventar. Prega o Evangelho. Não existe nada novo. Não cai nessa. Às vezes você vê alguns malucos dizendo: ó, Deus me revelou algo novo. Pula fora.
Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: se vier um anjo do céu anunciar um outro evangelho, anuncia o que já está posto, é o que? Maldito. E ele chega para que nós possamos entender a gravidade de que é inventar uma notícia que não nos foi revelada. Ele disse: se nós pregarmos um outro evangelho, a não ser o que já foi anunciado, seja maldito. E aí Paulo diz assim: pode ser eu, ou um dos apóstolos, ou pode vir um anjo do céu, descer aqui e falar um outro evangelho que contradiz o que já está posto. É maldito. Não tem nada novo. O evangelho já está pronto. A mensagem está pronta. Oh, aleluia. O que a igreja precisa fazer? Abrir a boca e falar. Abrir a boca e pregar. Qual é a segunda coisa que atrapalha o missionário? É quando ele se sente pequeno demais. E somos pequenos mesmo. Mas o maior milagre deste evangelho é Deus usar nós que somos pequenos e pecadores para anunciar essa tão grande mensagem de salvação. Oh glória, oh glória, oh glória. Aí eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não sou capaz. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus não só enviou com a notícia para espalhar. Ele disse assim para a igreja: fique em Jerusalém, até que do alto vocês recebam virtude, poder que há de vir sobre vós. E o que vai acontecer? Vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Recebereis virtude, poder, do grego dunamis ou dinamis, que significa capacitação. Não é na sua capacitação. Antes de Deus enviar, Ele capacita. Antes de Deus, aleluia, te enviar ao campo, Ele capacita com a virtude e o poder do Espírito Santo. Ele nos dá poder. O Espírito Santo nos dá poder e ousadia para pregar o Evangelho. E Jesus, Ele diz: esses sinais seguirão ao que crê em meu nome, expulsarão demônios, se orar para os enfermos, eles serão curados, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano. Esses sinais seguirão aos que creem. Deixa eu ver. Oh glória, oh glória. Deus é maravilhoso. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês agora. E aí olha para alguém que está do seu lado e fala: você não tem desculpa. Desculpa, pastor. Não tem desculpa não. Fala de novo. Primeiro pergunta para ele: você é crente batizado? Pergunta para ele. Você é crente batizado? É? Ele falou que é? Então dá uma risadinha assim para ele, que é risadinha falsa, sabe? Não tem desculpa não. Pode parar de correr, não tem desculpa. Cadê os crentes fujão? Deixa eu ver. Cadê os crentes fujão? Não tem desculpa, irmão. Porque a ordem de Jesus é para toda igreja. Quem é a igreja aqui? Deixa eu ver. Ele disse assim: ide, está no imperativo. É uma ordem, um mandamento. Ide. Ele está dizendo: os pastores vão, os missionários, ele está falando isso, os missionários vão. Ele está falando? Não, ele está falando para a igreja. Agora, ide por todo mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura. Está caindo tudo aqui. Pregue o Evangelho a toda criatura, e todos os que creem naquilo que você pregar serão salvos. Por quê? Todos aqueles que creem no que você pregar, porque você não vai falar do seu nome, você não vai falar da sua experiência. Tem gente que pega o microfone e diz: porque
eu oro tantas horas, eu tenho agenda lá, eu tenho agenda aqui, eu vou para lá, eu vou para cá. Jesus não falou para você fazer nada disso. Ele falou para você pregar o Evangelho. E é pela pregação do Evangelho que as pessoas são salvas, alcançadas. Aleluia, porque esse Evangelho tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder nessa palavra. Essa palavra tem poder. E ele não só nos prometeu isso, ele disse: prega o Evangelho. E esses sinais vão seguir vocês. Sabe o que acontece quando a gente se preocupa em pregar o Evangelho, irmão? Agora tem uma avalanche de pregadores novos, umas novas sensações, que eles se preocupam muito com a performance. Não que você não deve estudar, estude, é muito bom, mas tem muitos que não tiveram a mesma oportunidade que outros de estudar, mas isso não diminui você no reino de Deus, porque quando foi para o Evangelho ser espalhado para a Europa, Deus levantou Paulo. E lá no meio dos humildes estavam os pescadores, que também pregavam com poder. E o mesmo poder que estava sobre Paulo estava sobre Pedro. E a Bíblia diz que Pedro era pescador indouto, mas um dia ele estava indo para o templo na hora da oração, e bem perto da porta chamada Formosa tinha um paralítico. E o paralítico olhou para Pedro e João e disse: me dá uma esmola. Pedro, que era indouto, pescador, ele disse para o paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu recebi de Jesus, eu reparto com você. Levanta e anda, e os sinais seguirão ao que crê. Por que nós não podemos fugir do Evangelho? Porque Jesus prometeu que os sinais seguirão os que creem. Você já leu o livro de Atos? É exatamente o que aconteceu no livro de Atos. Você prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, o Senhor confirma a mensagem que é dele. E como que Deus confirma a mensagem? Quando você prega o Evangelho puro, simples. A palavra do Senhor diz: não fuja da simplicidade que é o Evangelho. Nós estamos preocupados com tanta coisa, estamos esquecendo de falar de Cristo crucificado. É isso que leva esperança para os homens. Quando nós pregamos o Evangelho do jeito que ele é, Deus confirma o que você acabou de pregar com sinais. Os apóstolos pregavam, e para confirmar, os sinais era como uma confirmação que a mensagem era verdadeira. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, Deus dava o carimbo de que aquela mensagem era verdadeira. Como? Curando o paralítico, ressuscitando o morto, expulsando demônios. E as pessoas então passavam a crer que aquela mensagem era verdadeira, porque diante da mensagem vinham os sinais de Deus. Para mim terminar, eu quero aqui rapidamente contar um testemunho. Em nossa igreja, na semana passada, nós estamos numa campanha, num trabalho de 40 dias de milagres, que encerra agora no domingo. E na semana passada foi ceia lá na igreja, pastor. E foi algo maravilhoso. O Senhor nos visitou de uma forma gloriosa. Quando nós terminamos o culto, eu nunca tinha visto aquilo acontecer dentro de uma igreja. Quando terminamos o culto,
algumas irmãs vieram e disseram: pastor, você já viu o chão? Eu falei: não. O que tem? Está cheio de óleo. E eu olhei, e parecia, sabe, quando você acorda de manhã e o chão está aquelas gotículas de água. E olhei o fio do microfone. E aí, irmãos, vem incredulidade. Ah, não. Aí vem outro irmão e diz: não, pastor, não é possível, isso tem algum cano furado. Eu falei: será, irmão? Tem. Estava sequinho no chão. O que aconteceu? Aí eu estava acreditando que era sinal de Deus. Mas aí veio os incrédulos, eu comecei. Eu falei: vamos esperar então. Irmão, por isso é que nem os espias quando foram lá. Você não pode andar perto de quem é incrédulo, senão você fica também. Tem que andar perto de quem é confessa. Se o incrédulo falar: ah, não, espera, é mesmo, é verdade, né? Mas tem que ser aquele de fé, que vai, não é Deus, vamos embora. Senão a gente fica que nem os espias lá. Os 10 vieram, contaminou todo mundo. A terra é boa, mas tem gigante, não vai perder. Vamos melhor nem subir. E Caleb e Josué: não, vamos, que Deus já entregou. Não, vamos. Desanimou todo mundo. 10 homens desanimou uma nação. Então ande perto de quem tem fé. E eu caí nessa domingo. E eu fui embora, falava com a minha esposa no carro: será? Ah, vamos esperar, né? Não é possível. Molhou tudo e parecia que tinha garoado. E os irmãos passavam a mão naquele negócio. Mas estava normal o chão. E eu não vi a hora de chegar ao próximo culto. Ah, não, eu tenho que chegar lá. Se alguém tiver seca, ai Jesus. Isso foi no domingo. Na terça-feira chegamos na igreja, estava sequinho. Parecia que não tinha caído nada, não tinha nem marca, nem pisado. Eu falei: é impossível isso. E era óleo. E aí veio o irmão para aumentar minha fé e disse assim: pastor, eu tenho o seguinte, hein? Do jeito que estava lambuzado de óleo aqui, só sai com detergente. Ninguém veio limpar a igreja. Como que está sequinho? Eu falei: então foi Deus. Foi Deus que deu sinal que a presença dele estava no nosso meio. Aleluia. Deus envia sinais, prodígios, sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Quem crê? Então prega o evangelho. Prega o evangelho. E para me encerrar aqui a minha participação, a missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido por ordem de outro. A missão de Jesus ao ser enviado pelo Pai era trazer salvação ao mundo perdido e condenado. Nós lemos João 3,17. Jesus executou sua missão, morrendo pelos pecadores. Antes de Jesus voltar para o céu, ele deu uma ordem à igreja, que está lá em Marcos 16,15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, esta palavra é um verbo no modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Sinais, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é destinado a outro, como confirmação. Os sinais de Deus é a confirmação que a palavra ela vem do céu. A obra de conquistar almas é a tarefa suprema da igreja aqui na terra. Preste bem atenção que eu quero terminar com isso. É um culto de missões. E sendo um culto de missões, eu não vim aqui para tentar te emocionar. Eu quero te conscientizar que as missões é um dever de todos nós. Se você sair daqui com essa convicção de pelo menos durante um ano ganhar 5 almas, você vai ver quantas coisas Deus vai fazer na sua vida. Às vezes nós ficamos tão preocupados só com a nossa vida, e por isso que muitas das vezes as bênçãos são retidas, porque Jesus enviou a gente e a gente quer ficar, e Deus então fecha para ver se você vai. Lembra da igreja em Jerusalém? Ninguém queria ir embora, ficou todo mundo lá. Qual era a ordem? Jerusalém, Samaria até os confins da terra. E a igreja ficou em Jerusalém, escondido. O que Jesus permitiu? Perseguição. Estevão é morto, a igreja começa a ser perseguida. O que eles tiveram que fazer?
se espalhar. Aí por causa da perseguição o evangelho começou a se espalhar. E é exatamente isso, irmão. Agora eu falo com quem está há muito tempo passando por provação e não entende por quê. Vai saber se Deus não te trouxe aqui para tentar abrir a sua mente e dizer, ó, eu estou te enviando, mas você quer ficar, eu estou tentando reter para ver se você abre os olhos e vai. E quando você for, o céu vai se abrir. E tudo que você necessita, Deus vai enviar. Mas você precisa se desprender. Você precisa doar o seu tempo. Você precisa doar os seus talentos para o reino de Deus. Porque nós temos esta incumbência. A obra de conquistar almas é a tarefa suprema da igreja na terra. Qual é a tarefa suprema da igreja na terra? Ganhar almas. Olha agora isso. Nenhuma tarefa deve suprepor a sublime obra de conquistar almas para Deus. A vocação da igreja é missionária. A vocação da igreja é missionária. É fazer obras. É pregar o evangelho. É ganhar almas. Somos embaixadores de Cristo. Somos portadores de uma mensagem poderosa para um mundo caído e condenado. Somos cooperadores com Deus Todo-Poderoso na pregação do Evangelho de salvação. Agora escute essa. Lembra quando Deus enviou Jonas? Nínive estava o quê? Nínive estava condenada. Mas antes de vir a destruição em Nínive, Deus levantou Jonas e falou: vai em Nínive e pregue. Para que você entenda o que Deus está dizendo nessa noite conosco. Nínive é o mundo que nós vivemos. Jonas somos nós. O mundo está condenado. E Deus está falando para a igreja: vá a Nínive e pregue arrependimento lá. Mas pregue a minha mensagem lá. Mas eles não ouvem. Pregue. A vocação da igreja não é política. A vocação da igreja não é assistência social. A vocação da igreja não é autoajuda. A vocação da igreja é pregar o evangelho. E você prega o evangelho fazendo assistência social, fazendo todas as outras coisas, mas você precisa pregar o evangelho. Que Deus possa te abençoar e que esta mensagem possa ficar gravada em nossos corações. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus abençoe. Eu volto a palavra ao pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus em tudo seja glorificado. Deus abençoe, pastor, por esta mensagem de Deus nos nossos corações. Meus amados, amanhã nós teríamos a nossa escola de manhã, mas nós achamos melhor deixar a igreja descansar um pouco, para a noite estar todo mundo aqui, tá bom? Só que assim, com uma condição de cada um trazer pelo menos 3 pessoas para o culto à noite. Deus abençoe lá na igreja. Então vamos descansar amanhã, mas convide, é verdade, convide pessoas para estarem no culto, amém? O culto é para Deus, mas é com as pessoas, tá bom? Então venham e tragam as pessoas amanhã para o culto à noite, será o encerramento. No nome de Jesus, os irmãos podem descansar um pouquinho mais para estar aqui cedo, orando e buscando a presença do Senhor. Vamos colocar sobre os pés. Deus abençoe o pastor Manuel. Deus abençoe o missionário Maurício. Deus abençoe os pastores. Glória a Deus. Toda a igreja presente. E tem cantina ali fora. Os irmãos participem lá da cantina. Tem a cesta também, que é para ajudar o ministério
Kids, que está chegando o Congresso das Crianças, né? Os irmãos participem aí, procura nossa irmã Adélia, haverá um sorteio. Que dia vai ser o sorteio? Talvez, não sei que dia, mas em breve vai ser o sorteio, tá bom? Faça assim com as nossas mãos. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do amigo Espírito Santo esteja com todos vós. Nos dizem. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Gente, eu falei, eu ia fazer uma apelo, esqueci, né? Mas ainda há tempo. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, que quer aproveitar essa oportunidade? Se tiver alguém,